Mónica Quintela, muito bem-vinda aos estadistas.pt. Começo por lhe perguntar como é que está a correr a campanha? Boa noite, eu é que agradeço o convite. Está a correr muito bem esta pré-campanha. Aqui no distrito de Coimbra noto uma coesão muito grande, uma vitalidade e uma força e uma vontade de vencer muito grande por parte dos membros da lista e das pessoas com quem temos contactado, e estamos a trabalhar para os resultados de 6 de outubro. Licenciou-se também em Coimbra em 1991. Gostaria de lhe perguntar como é que recorda esses tempos? Olha, com muita saudade. Foram tempos muito bonitos no meu percurso académico. O meu curso é 86-91, foram 5 anos, aqui na Faculdade de Direito de Coimbra, e tenho as mais gratas recordações, com saudades de um tempo que não volta, mas também com a percepção de que a vida tem que continuar, portanto, e que faz parte de um passado que é muito bonito e que faz parte do meu percurso e que foi absolutamente decisivo enquanto a minha formação profissional e que depois vim a fazer e que hoje faço, que sou advogada. Depois disso, não teve mãos a medir, foi formador em diversas áreas do direito, depois fez imensas conferências, foi oradora, esteve ainda em funções na Ordem dos Advogados e sempre se demonstrou ser uma mulher muito dinâmica. Acha que esse dinamismo pesou na escolha do Dr. Rui Rio? Provavelmente sim, porque eu não conhecia o Sr. Dr. Rui Rio, e quando fui convidada para ser a porta-voz para a área da Justiça do Conselho Estratégico Nacional. Portanto, presumo que tenha sido o meu percurso profissional que tenha pesado nessa escolha por parte do Dr. Rui Rio, uma vez que não tinha qualquer ligação pessoal, não o conhecia, portanto, conheci-o por ocasião da formação do Conselho Estratégico Nacional, quando me foi endereçado o convite para ser a porta-voz e para contribuir e dar os meus contributos para fazer, portanto, para o programa para a área da Justiça do PSD. Foi também coordenadora durante 4 anos, salvo erro, do projeto Arco-Íris, muito ligada às questões da xenofobia e do racismo. Também pretende trazer para cima da mesa estas questões enquanto cabeça de lista do PSD por Coimbra? Com certeza que sim. As questões da inclusão, da integração social são questões que sempre me preocuparam, desde sempre, portanto faz parte da minha natureza, do meu ADN, se calhar por isso é que sou de direito. Tem a ver com questões de direitos fundamentais, e quando os direitos fundamentais estiverem em causa, eu estarei lá seguramente como uma voz ativa e eu nunca baixar os braços para lutar pelos direitos fundamentais. Esse projeto em particular prendia-se com a formação de crianças e jovens adolescentes desfavorecidos, e fizemos um trabalho muito interessante com eles, inclusive com intercâmbio cultural também com outros países, e foi extraordinariamente gratificante poder trabalhar e poder ver os resultados desse trabalho. A sociedade precisa de inclusão, precisa de que todas as pessoas tenham as mesmas igualdades de oportunidades, e isso para mim é muito importante, porque, como disse, tudo se reconduz à questão dos direitos humanos. E de toda a experiência que foi acumulando ao longo dos anos enquanto advogada, continua a acreditar na justiça em Portugal? Eu tenho que acreditar na justiça, porque senão não seria advogada. Eu acredito na justiça. Eu conheço profundamente o sistema de justiça. Eu sei o que está bem, eu sei o que está mal. Eu acredito na justiça. Nem sempre uma decisão do tribunal é a decisão correta ou é a decisão justa, mas com certeza que acredito na justiça e bato nos tribunais e nas sedes próprias para que a justiça vingue sempre e triunfe sempre, porque isso é muito importante. A justiça, a par do ensino e da saúde, são absolutamente estruturais e basilares para um Estado de Direito democrático, para uma sociedade civilizada, para uma sociedade justa e humana. E por isso é tão importante a justiça, e é tão importante que a justiça, e aqui passo o pleonasmo, seja efetivamente justa. A justiça não basta, além da mulher de César, tem que parecer e tem que o ser. Isso é muito importante.
Mas não está bem, a justiça não está muito bem. Mas foi escolhida para ser porta-voz da Justiça e da Igualdade, também por Dr. Rui Rio. Como é que recebeu esta notícia? Fiquei surpreendida. Fiquei surpreendida porque não estava à espera, porque o meu envolvimento político, eu sempre gostei muito de política, tinha tido já outros convites para ter uma participação mais ativa em termos de vida partidária, que por variedíssimas questões nunca aceitei, e entendi que o atual estado que o país atravessa efetivamente merecia uma intervenção ativa, uma intervenção de cidadania e de participação cívica. E o convite da altura era para ser, portanto, porta-voz, não era para ser a cabeça de lista, nem isso estava dentro das minhas cosminações. Portanto, o convite era para eu dar o meu contributo para fazer, portanto, para a área, para o programa da justiça e para ser a porta-voz. Isso, efetivamente, é uma área que me é muito cara, que é a minha área, não é? Portanto, se eu puder contribuir com a minha experiência, com o conhecimento que tenho do dia-a-dia dos tribunais, das pessoas, de todos os meios, inclusive não só tribunais, mas a forma como a justiça se faz, aí eu estarei lá para dar o meu contributo, com certeza que sim. E a que tópicos é que vai dar prioridade? Na área da justiça? Sim, da justiça e da igualdade. Da igualdade. Temos um vasto programa para a inclusão, para a cidadania e para a igualdade, educar para o direito, educar para a igualdade, para os direitos fundamentais, isto dentro, portanto, da igualdade, para que não haja cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, porque isso é absolutamente fundamental, incluir, integrar e lutar pelos direitos fundamentais das pessoas. Na área da justiça há muito a fazer. A justiça neste momento, e como disse há bocado, é um pilar fundamental, mas neste momento a justiça é aquilo que eu costumo qualificar de um artigo que é um artigo de luxo, é um bem fundamental e neste momento só têm acesso à justiça as pessoas de parquíssimos recursos económicos ou as pessoas com muitos recursos económicos, ou seja, toda a panóplia da nossa sociedade, que é a classe média, não é? A grande maioria da sociedade portuguesa tem muitas dificuldades no acesso à justiça, quer pelas exorbitantes custas judiciais, que são efetivamente altíssimas, os diversos encargos que nos confrontamos no curso de um processo, quer com a dificuldade também de pagar os serviços e a prestação de serviços de um advogado e também da dificuldade de aceder ao acesso ao direito, portanto, que é quando a Ordem dos Advogados nomeia, através da Segurança Social, um patrono oficioso. A questão da proximidade da justiça, a celeridade da justiça, a eficácia, há muito a fazer. O combate à corrupção, à criminalidade económica ou financeira, que tem sido um cancro que tem minado a nossa sociedade. Basta olhar para a nossa história muito recente e ver quais são os processos mediáticos que estão em cima da mesa para se perceber que, efetivamente, a corrupção é um cancro e que, portanto, para tudo isso nós temos medidas muito eficazes, sem demagogias, sem populismos, com um profundo conhecimento do nosso ordenamento jurídico e das regras por que nos pautamos. Integra ainda a lista do Conselho Estratégico Nacional e, por isso, imagino que esteja muito por dentro daquilo que é o programa eleitoral. A que pontos destacaria, tendo em conta o círculo pelo qual é candidata? Para a área de Coimbra. Sim. Do Programa Nacional. Há medidas que são absolutamente transversais, porque neste momento Portugal, infelizmente, está polarizado entre Lisboa e Porto, as grandes áreas metropolitanas, e o resto tem vindo a perder influência, designadamente a zona da zona centro, o distrito de Coimbra, tem perdido muita influência. E por isso destaco com especial relevância todas as medidas para o combate à desertificação do interior, para o combate a que haja cada vez mais desigualdades entre os dois polos, as duas grandes cidades e o resto do país. Portanto, temos que tratar de uma forma diferente, aquilo que efetivamente é diferente. Não podemos tratar
de forma igual aquilo que não é igual. E por isso é fundamental que haja políticas de natalidade, políticas de coesão, que fomentem a coesão territorial, que fixem as pessoas nos locais, que pelas suas próprias características têm afastado e têm sido esvaziados de pessoas. Destaco com muita particular importância a requalificação da rede rodoviária, das estradas, dos acessos às zonas mais interiores que nós temos aqui no distrito, como a Pampilhosa da Serra, Góis, Arganil, Tábua, portanto toda a zona interior que está com péssimas acessibilidades, portanto a requalificação, isso também é transversal em termos do país. A questão dos incentivos fiscais a empresas para que se possam fixar nessas áreas e também o investimento nos serviços, porque nós hoje vimos que muitas das localidades dos municípios do interior foram perdendo cada vez mais competências, não têm escolas, não têm serviços de saúde, não têm serviços de finanças, ou da autoridade tributária, não têm correios, portanto, a partir do momento que perdem estas competências todas, deixam de ser apelativos para que as pessoas lá vivam. E é necessário que se fixem pessoas no interior e tem que se dar incentivos fiscais para que essas pessoas aí se fixem. Destaco com ênfase muito grande a brutal carga fiscal que neste momento o país tem. É a carga fiscal mais elevada desde sempre. Nem no tempo da Troika tivemos uma carga fiscal tão grande. Portanto, impõe-se que a carga fiscal baixe, e porque em simultâneo com este aumento da carga fiscal não correspondeu de forma nenhuma a um aumento de qualidade da prestação do serviço público. Não, por um lado, temos dois pesos e duas medidas. Temos um aumento enorme da carga fiscal e um desinvestimento e um enfraquecimento muito grande na área da prestação de serviços. Isso vê-se na saúde, no ensino, na justiça. Portanto, temos cada vez mais pagamos mais e cada vez mais recebemos menos daquilo que o Estado nos tem estado a dar. Portanto, estas medidas são muito importantes. Também o apoio. Nós temos cinco reformas, dentro das variedíssimas medidas, temos 5 reformas estruturais. A reforma do sistema eleitoral. Porquê é que há tanto absentismo? Porquê é que há tantos votos brancos? Porque as pessoas neste momento não se revêem na forma como a política está a ser feita, como os políticos estão a fazer a política. A política é uma arte tão nobre, não é? que vem desde os primórdios e que neste momento leva a que o desinteresse de grande parte da população, dos mais jovens. Eu percebo, não há políticas para os mais jovens. Nós temos que pensar no futuro. Quando nós vivemos num país que não consegue fixar os nossos melhores, os jovens que são altamente qualificados, nós temos uma geração altamente qualificada, quer em termos de estudos do ensino superior, quer em termos de qualificação do seu próprio trabalho, e quando esses jovens, que são os melhores dos melhores, são obrigados a emigrar porque Portugal não lhes está a oferecer um futuro, eu fico profundamente triste e tenho que tentar combater esta situação. E o PSD tem políticas para combater, portanto, tudo isto que nós temos estado a assistir. Os mais idosos, a proteção, isto em termos transversal. Queremos que os mais idosos possam permanecer nas suas casas quando necessitem de cuidados domiciliários, quando não for possível terem a autonomia necessária para permanecerem nas suas casas, que haja uma rede de cuidados continuados, que lhes prestem todo esse apoio, uma rede de apoio à natalidade, porque sendo certo que a decisão de ter filhos é uma decisão pessoal, mas cabe também ao Estado, porque cada vez é mais difícil ter filhos, as famílias estão tão empenhadas só em trabalhar e têm uma vida tão ocupada que não resta tempo para mais nada. Portanto, há que dotar os jovens casais de políticas para a habitação, para poderem ter filhos, para poderem constituir a sua família, para terem qualidade de vida, para terem trabalhos considerados e bem remunerados. Portanto, há que criar melhores empregos para termos melhores salários. É o futuro de que estamos a falar. Sim. O futuro dos mais jovens, o futuro dos mais idosos. Sim. Temos hoje pessoas idosas que não se podem reformar, não só porque o sistema da reforma
está profundamente enviesado e está distorcido. Nós hoje, quando pretendemos que nos seja atribuída a reforma, demora muito tempo, portanto somos obrigados a trabalhar mais, mas o que eu vejo hoje muito, e tenho conhecimento pessoais de situações dessas situações, é pessoas mais velhas que não podem deixar de trabalhar. Recentemente falo com senhoras de 80 e tal anos que têm de trabalhar porque têm os filhos e os netos para sustentar. Isto é muito importante. Quando num país as pessoas de 80 anos, 80 e tal anos, 70, têm que trabalhar nas feiras a vender os seus produtos porque têm em casa os filhos e os netos que têm muitas dificuldades económicas, isto diz-nos tudo sobre qual é o momento que o país está a atravessar. E tivemos um boom em termos de desenvolvimento económico, porque estamos agora a sair, portanto, de uma conjuntura internacional extraordinariamente favorável destes últimos 4 anos. E o país não aproveitou nada. E relativamente também à zona industrial de Coimbra, a zona industrial de Coimbra também é um exemplo daquilo que não tem estado a correr bem, porque basta olhar para a zona industrial há uns largos anos atrás, e olhar para a zona industrial como está agora, completamente deserta. É também um objetivo seu requalificar essa zona e voltar a dar vida àquilo que outrora foi uma zona industrial de referência em Portugal? Com certeza que sim. Coimbra, eu tenho dito isto muitas vezes e com muita pena, porque é a minha cidade, é a cidade que eu tenho no coração. Coimbra parou no tempo. Coimbra, neste momento, não tem nada de atratividade. As pessoas ficam cá por amor à camisola. Neste momento, já nem os filhos das pessoas de Coimbra estão a estudar em Coimbra, estão a procurar ir para fora para estudar, para se fixarem desde logo noutras localidades. Quando nós temos uma universidade de excelência como a nossa, que é das mais antigas da Europa, e vemos que as pessoas preferem suportar as despesas de estudar para fora do que fazer aqui em casa com todo o conforto e com menos despesas, isto diz-nos como é que está esta cidade. Nós temos zonas em Coimbra, como a Baixa e a Alta, que foram consideradas e classificadas como património, em 2013 como património mundial pela Unesco e que estão completamente desertas e ao abandono e que até dói a alma quando se lá passa. A indústria em Coimbra, pura e simplesmente, não existe. Portanto, temos raríssimos casos. Coimbra também não tem incentivado e não tem trabalhado bem com os empresários, e é muito importante que isso se perceba, porque nós temos que chamar as pessoas e temos que fixar aqui as pessoas. Há que dotar de incentivos e há que ter uma política não de nariz empinado, porque Coimbra já não é a terceira cidade do país. Temos muito a postura, eu não, mas as pessoas têm-se tido muita postura de que Coimbra, enfim, é uma cidade muito, muito prestigiada, mas neste momento Coimbra precisa de incentivo, precisa de investimento, precisa de gente e precisa de ser absolutamente requalificada. O presidente do PSD disse recentemente que o lugar de deputado não o fascina, porque aquilo que ele quer ser de facto é primeiro-ministro. Referiu também já algumas vezes que o professor Joaquim Miranda Sarmento, seu colega no Conselho Estratégico Nacional, era fundamental num governo liderado pelo PSD. O presidente do PSD pode contar consigo para a pasta da Justiça? Bom, eu não tenho ideia nenhuma sobre quais são as ideias que o Sr. Presidente do PSD tem para quem é que vá ocupar qualquer das pastas, a não ser a do Sr. Professor Joaquim Sarmento, porque ele já o anunciou que seria efetivamente portanto, o titular da pasta da Justiça. Por isso eu não posso responder a uma questão que não me foi colocada, portanto, e que obviamente o que eu desejo, e é para isso que nós estamos a trabalhar, é para que o PSD ganhe as eleições e para que o Dr. Rui Rio tenha todas as condições para formar um governo forte, com gente competente e com gente capaz. E é para isso que nós estamos a trabalhar. Na lista desenhada por Dr. Rui Rio estão objetivos como a produção de iniciativas legislativas e participação em conferências em debates. Já sabem que temas é que vão abordar tanto nestas iniciativas legislativas quanto nos debates e nas conferências?
Nós temos estado a conversar com as pessoas. A dinâmica da campanha é muito dinâmica, não é? Portanto, depende muito do sítio onde estamos a fazer campanha, depende muito das pessoas com quem estamos a falar. Portanto, há que saber, temos que nos adequar à população que em cada momento estamos a falar. Os debates, penso que serão exatamente, que versarão as questões que me está a colocar, ou seja, será o Programa Nacional do PSD e será depois o programa a nível distrital. Designadamente aqui em Coimbra coloca-se muito a questão do metro Mondego, a questão da maternidade, que esteve para encerrar agora a urgência da maternidade em agosto, durante 2 dias por falta de médicos. Portanto, Coimbra tem perdido muitas competências ao nível da saúde. Coimbra já foi a cidade da saúde. Portanto, neste momento, os hospitais da Universidade de Coimbra, que são hospitais que já tiveram valências absolutamente fantásticas, também estão a perder competências. Portanto, isto é unânime, não sou eu que digo. Portanto, os médicos e o pessoal que está, os técnicos relacionados com a saúde e os utentes notam isso. E por isso serão provavelmente estas as temáticas, as questões da interioridade, portanto, da coesão territorial, das acessibilidades, da mobilidade, as políticas de natalidade, ao nível local. Cada terra, cada município tem as suas questões e os seus problemas em concreto, e depois temos o Programa Nacional nas variedíssimas vertentes das várias reformas, como a reforma do sistema eleitoral, que é necessário aproximar o eleitor para que as pessoas venham votar, para que em consciência façam as suas escolhas. Portanto, e também temos uma proposta em termos da reforma do sistema eleitoral, da segurança social, da justiça, da descentralização. A descentralização tem tudo a ver com todo o investimento que é necessário fazer no interior, como eu digo, senão qualquer dia estamos a alienar o país. Temos apenas 2 cidades e uma fininha, uma fatia muito fininha do litoral, não é? Portanto, há que repovoar e dotar este país, que é absolutamente fantástico, daquilo que ele precisa e que merece. Sim. E como é que olha para as escolhas de Dr. Rui Rio quanto aos cabeças de lista mais jovens, que têm marcado muito o partido? Olho com satisfação, porque como eu disse há bocado, nós temos jovens. Agora também estou a falar como uma velhotita. Não, de forma nenhuma. Mas há pessoas com 20 e poucos anos. Eu sei, eu estou a brincar. Estava a ironizar. Temos jovens absolutamente capazes e eu acho que o Dr. Rui Rio foi muito feliz na escolha dos cabeças de lista, porque procurou, e não estou, por uma questão de modéstia, portanto não me estou a referir a mim, mas procurou fazer aqui uma junção de sangue na guerra, sangue novo, de pessoas muito aguerridas e também muito capazes, com também uma ponderação maior, uma maior experiência. Portanto, há uma lista que se completa, em que as pessoas, os cabeças de lista, serão indispensáveis e necessários à boa relação que se pretende para a formação do grupo parlamentar. Portanto, pessoas com experiência política, pessoas com experiência de vida, pessoas mais novas. Eu penso que tem aqui que conseguiu criar e juntar um naipe de pessoas com grandes potencialidades e que serão com certeza uma mais-valia a pugnar pelos interesses dos liberdades e garantias e pelos direitos do povo português. E como é que sente que está o PSD em Coimbra? Sabemos que têm existido algumas questões internas que um bocadinho mais ligadas à cisão do partido, mas falou numa coesão do partido em Coimbra. É de facto isso que sente na cidade em relação ao PSD? Sim, eu sinto uma coesão, uma vontade, uma união muito grande, uma vontade muito forte e pujante de querer alterar este estado de coisas. As pessoas não se revêem neste governo do PS. Efetivamente foi teve uma
mau desempenho com as circunstâncias que teve e com as oportunidades e com as capacidades que teve um mau desempenho. Era expectável que tivesse feito muito melhor e obviamente que quando falamos de medidas apoiadas pela extrema-esquerda, eu penso que qualquer militante do PSD ou que perfilha social-democracia tem que arregaçar as mãos e tentar, e é um dever cívico, é um dever ético, é um dever moral, não é? Portanto, que lute pelas suas convicções, é assim que eu sinto o PSD aqui em Coimbra, portanto, motivado e mobilizado para lutar por aquilo em que acredita, que é a social-democracia, que é o equilíbrio, é o bom senso, é aquilo que dá, é a ideologia que dá oportunidade, em que cria igualdade de oportunidade, mas que também faz a diferença, porque depois de todos nós termos as mesmas oportunidades, cada um deve seguir o seu percurso como entende e não deve ser tudo dado pelo Estado. Eu sou contra a estatização, contra a centralização dos serviços no Estado. De resto, o mundo inteiro e todas as experiências em países que tiveram essa ideologia implementada estão mais que... nem vale a pena falar porque estão à vista. Foi um colapso total, há que arrepiar caminho. Reparei agora na imagem que tem um quadro ao pé de si, também uma escultura. A cultura também é um tema que a vai preocupar se a ser eleita? Com certeza que sim. Eu gosto... a cultura faz parte da minha vida, das variedíssimas vertentes. É conhecida a minha paixão pela leitura, mas gosto muito de pintura, gosto muito de escultura, gosto muito de cinema, gosto muito de música, gosto muito de teatro. Portanto, nas suas variedíssimas vertentes, a cultura pode ser um veículo extraordinário, absolutamente extraordinário, para passar a mensagem no sentido de cultivar e sensibilizar as pessoas para determinadas... Porque a cultura emociona. Nós, quando ouvimos um trecho bonito de música, quando vemos uma obra de arte bonita, a mim, pelo menos, eu emociono-me com as expressões de arte, um balé, o que quer que seja, e com certeza que isso me irá preocupar, e acho que a cultura não pode estar alojada num nicho para uma pseudo-elite. A cultura tem que estar acessível, cultura com qualidade, e é isso que defendemos, tem que estar acessível a todo o público em geral, a toda a população, a todo o cidadão. Isso é muito importante. Por fim, gostaria de lhe perguntar que mensagem é que quer deixar aos portugueses neste período anterior às eleições. Gostaria de pedir que ouçam com muita atenção os programas eleitorais, que se informem, que não se demitam do seu dever de cidadania, que não deixem que os outros escolham por si, que vão votar e que no dia 6 de outubro, em consciência, se dirigem às urnas e que votem naquilo que entendem que é o melhor para o país, mas que façam um voto esclarecido, um voto informado, que não se deixem levar por demagogias, por populismos, que efetivamente ponham uma mão na consciência, que façam o percurso para trás, o que é que se passou desde o governo do engenheiro José Sócrates para aqui, em que foi chamada ao auxílio internacional, em que ficámos reféns da Troika, em que percebam que o engenheiro José Sócrates negociou um governo com a Troika, que o PSD foi obrigado a governar em situações extraordinariamente difíceis, com um programa que não era o dele, e que mesmo assim conseguiu endireitar o país, conseguiu aforrar, e que este governo último da chamada geringonça, eu confesso que não gosto da expressão, mas deste governo do PS apoiado pela extrema-esquerda, não aproveitou a oportunidade. Portanto, a história tem-nos mostrado que o PS governa e que as coisas não correm bem, e a seguir o PSD vem endireitar. É um partido das contas certas, do rigor e da justiça social, da social-democracia. É isto que eu espero que as pessoas se consciencializam e que na hora de votar efetivamente tenham em atenção
que é preciso ter sentido de Estado e que pensar no futuro. Temos que pensem nos filhos, que pensem nos seus idosos e que pensem em si próprios. É este o apelo que faço, é a mensagem que deixo aqui. Não se limitam de votar, não deixem que outros escolham por si. Votem. Mónica Quintela, mais uma vez, muito obrigada por ter estado connosco, por ter aceito este desafio e pelas suas enriquecedoras palavras e esclarecimentos que são tão importantes para a nossa plataforma, assim como para todos os portugueses. Muito obrigada, foi um gosto enorme tê-la aqui e até à próxima. Muito obrigada, eu é que agradeço esta oportunidade, foi um gosto enorme e parabéns pelo fantástico projeto que estão a desenvolver e que tem tudo a ver com as novas tecnologias e com a juventude e com o saber aproveitar as oportunidades. Muito obrigada e muito boa noite. Muito obrigada.